Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre o BPC-LOA, benefício de prestação continuada, ou benefício da assistência social, que está na Lei 8.742 de 93, tá certo? O que diz esse benefício? O benefício assistencial é voltado para aquelas pessoas que necessitam da assistência social. Nós sabemos que a assistência social é um dos segmentos que compõem a Seguridade Social. A Seguridade Social ela é composta por Previdência, ela é composta por Saúde e ela é composta pela Assistência Social. Então nós vamos tratar da assistência social. É comum, muito comum, e nesse vídeo eu quero dialogar com você justamente sobre as hipóteses em que o INSS, via de regra, acaba aqui cortando os benefícios, né, de prestação continuada, o benefício de BPC-LOAS, em razão de quê? Em razão de alguns quebra de requisitos, né, digamos assim, completamente destoando, né, o INSS aí do comando legal e do entendimento da própria jurisprudência. Eu costumo dizer que o INSS ele é uma instituição, né, um instituto, na verdade, normativista e não legalista, né? Porque, via de regra, ele tende a seguir as suas instruções normativas, tá certo? Então, o critério de 1/4 da renda do salário mínimo, da renda per capita, melhor dizendo, do grupo familiar, serve ou não como parâmetro, né, digamos assim, para aferir o critério de miserabilidade. Tá certo? Por quê? O que ocorre? O que tem ocorrido, né, com essas revisões aí dos benefícios que tem instituído pela Lei 13.846 de 2019? Houve-se uma varredura, eu diria assim, no sentido de se investigar se de fato alguns benefícios estão sendo concedidos de forma irregular ou não. Por sua vez, o INSS, quando ele detecta, né, um benefício nesse sentido, o que ele faz? Ele notifica a pessoa, né, para que esta pessoa, o segurado, ou melhor dizendo, o assistido, né, possa oferecer a sua defesa. Ocorre que nós sabemos que, via de regra, alguns benefícios, né, de prestação continuada, eles foram concedidos há 5, 6, 7 anos. Embora a lei estabeleça um período aí de 2 anos, a cada 2 anos, para que você possa revisar esses benefícios, isso não acontece, não vinha acontecendo. Então, um exemplo para que você possa compreender e ver se você está dentro ou não dessa sistemática. Nós temos um grupo familiar que é composto de pai, mãe, o deficiente e um irmão. 4 pessoas que compõem esse grupo familiar. E aí, quando da solicitação do benefício de prestação continuada ao deficiente, o que acontece? Tanto o pai quanto a mãe, eles não estavam aposentados. Então, a renda per capita daria, em tese, né, 1/4 do salário mínimo. Dividido por 4, um salário mínimo, ninguém tinha renda no grupo familiar, ficaria 1/4 do salário mínimo, atenderia ao requisito. O INSS, por sua vez, que é tão somente um gestor desse recurso, vai e concede esse benefício. Pois bem, ao longo dos anos, não teve revisão, o INSS vem, né, o pai e a mãe, por exemplo, aposentaram, são segurados especiais, né, ou recebem qualquer benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, que não seja um benefício da assistência social, e sim da previdência, receberam, aposentaram e estão recebendo o seu benefício. O INSS manda a cartinha, vai lá, recebe, né, essa notificação e, via de regra, ou faz a defesa administrativa, a impugnação, ou procura alguém especializado para que possa fazer. Até aí, tudo bem. Ocorre que você vai e informa para o INSS que, na verdade, aquela aposentadoria daquele idoso, porque geralmente são idosos, né, essas pessoas, não entram no cômputo da renda per capita do grupo familiar. O INSS, por sua vez, ele não vê dessa forma. E nós sabemos que a assistência social nada mais é um benefício concedido lá no artigo 203, inciso 5, né, da Constituição Federal, fala que será concedido um benefício no valor de um salário mínimo assistencial na forma da lei. E a partir daí é que entrou a Lei 8742 de 1993
E no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93, da Lei da Assistência Social, foi que estabeleceu-se aí a renda per capita, o critério renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Muito embora tenha ocorrido algumas diferenças, né, melhor dizendo, algumas alterações, inclusive em 2011, em que trocou a pessoa portadora por deficiência, né, portadora de deficiência pela pessoa deficiente, isso em pouco alterou o critério de 1/4. E a mais recente alteração que nós tivemos foi agora em 2019, 2020, né, a Lei 13.892, salvo engano, 13.982, 81 e 82. Existem essas duas, porque foi um embate muito grande, né, entre o Congresso Nacional e o chefe do Poder Executivo, o atual presidente, Jair Bolsonaro, que, na verdade, alterou o conteúdo do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, a Lei da Assistência Social, no que diz respeito a esse critério de 1/4 do salário mínimo. De 1/4, a nova lei de 2020 estabeleceu-se ou enlasteceu esse requisito para meio salário mínimo. Então, portanto, em tese, até o dia 31 de dezembro agora de 2020, estaria-se ainda a lei anterior, que seria 1/4 do salário mínimo. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, nós estaríamos aí aplicando a nova lei que estabeleceria, né, melhor dizendo, um percentual de, digamos assim, um critério a ser fixado de meio salário mínimo na renda per capita. Ou seja, um grupo familiar de 4 pessoas, nós teríamos que ter pelo menos 2 salários mínimos, né, que é dividido por 4, nós teríamos meio salário mínimo para cada um, para caracterizar a pessoa que de fato é carente ou não e que possa, né, fazer uso ou se beneficiar desse benefício assistencial. Aí o presidente, por sua vez, entrou com uma ação de descumprimento fundamental, uma DPF 662, salvo engano, e o ministro Gilmar Mendes concedeu uma cautelar, concedeu essa liminar, suspendendo os efeitos dessa nova norma. Então, portanto, enquanto não se discute o mérito dessa ADPF, que foi recebida e posteriormente modificada, recebida como ação direta de inconstitucionalidade, está sobrestado, né? Esse não houve julgamento do mérito, mas houve o deferimento dessa liminar e que, portanto, diante disso, não se aplica esse meio salário mínimo. Até aí, ok? Nós vamos continuar com o valor de 1/4 do salário mínimo. A jurisprudência, tratando, né, da base anterior, a jurisprudência nada mais é do que as decisões reiteradas adotadas pelos tribunais, e aí eu quero citar o posicionamento tanto do STJ quanto do STF. Eles diziam o seguinte, que o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, a Lei da Assistência Social, embora ela trate lá que o critério renda ou miserabilidade será aferido por uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, de até 1/4 do salário mínimo, essa pessoa, né, no caso, na análise do caso concreto, a fixação desse requisito por si só não diz se a pessoa de fato é miserável ou não. Até porque, gente, já existem outras leis e que entendem o critério miserabilidade, que é razoável, né, fixar meio salário mínimo. Então, assim, foi a partir daí do entendimento jurisprudencial, tanto do STJ também quanto do STF, que o Congresso Nacional propôs essa alteração no parágrafo 3º que o atual presidente vetou. O INSS se apega muito a esse fato. E aí, como eu falei, ela manda essa cartinha para a família, que eu citei como exemplo aqui no nosso bate-papo, intimando. E dizendo mais ou menos o seguinte, olha, o benefício qual a senhora recebe, Vossa Senhoria recebe, há indícios de irregularidade. E aí, o segurado, ou melhor dizendo, o beneficiário, o assistido, ele não tem noção dessa irregularidade, né? O INSS se apega a esse fato da renda per capita. Mas a gente sabe que o valor desse benefício, embora seja, digamos assim, a renda per capita do grupo familiar, seja oriundo, né, que vem do provento, que vem da remuneração desse aposentado, o que acontece? Ele não deve entrar
no cômputo da renda per capita ou da renda do grupo familiar, que é composta pelo pai, pela mãe, pelo filho deficiente e pela irmã ou irmão, que caso exista ou até uma outra pessoa que esteja ali sob o mesmo teto. Então, nesse caso, essa remuneração do pai e da mãe, no valor de um salário mínimo do idoso, com base no parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, por uma analogia, a jurisprudência entende que também se aplica aos casos dos benefícios, previdenciários, dos demais benefícios previdenciários, que é o caso da aposentadoria. O INSS, por sua vez, via Procuradoria, tentou argumentar o seguinte: olha, não se pode porque aquele benefício é um benefício de prestação continuada. A lei não fala de benefício previdenciário no caso de aposentadoria, quer seja qualquer sua modalidade. Fala do benefício de prestação continuada ao idoso com idade de 65 anos. Não se aplica, então, portanto, aos casos em que houver a aposentadoria, o aposentado, porque tem aposentado que recebe um salário mínimo, a grande maioria do nosso país. Ocorre que a Justiça, mais uma vez, fazendo a justiça social, diz o seguinte: não, se há uma concessão para os benefícios de prestação continuada e que excluem esses benefícios da renda ou do cômputo da renda para fins de aferição do grau de miserabilidade para a concessão do BPC-LOAS, do benefício assistencial, então, portanto, ele deve se aplicar também, esse critério, aos outros benefícios previdenciários, quais sejam os benefícios que, na verdade, não ultrapassam o percentual ou o patamar de um salário mínimo. E assim tem se decidido, inclusive, a jurisprudência mansa e pacífica. E talvez você esteja nessa situação. Que situação? Na situação de estar sendo cobrado ou teve um benefício seu previdenciário, melhor dizendo, um benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, cessado, cortado indevidamente, ao argumento do INSS de que ultrapassou a renda per capita. Então, diante dessas investidas que o INSS tem feito nos últimos anos, no último ano 2019-2020, é que nós temos que ter essa atenção e essa cautela para sabermos se de fato o seu benefício preenche ou não esses requisitos. Principalmente quando nós tivermos um idoso em que aposentou-se na família e que faz parte desse grupo familiar. Assim sendo, tanto a legislação, o Estatuto do Idoso, quanto a própria jurisprudência entendem que aos idosos que recebam benefício, qualquer benefício previdenciário de até um salário mínimo, ou melhor dizendo, no valor de um salário mínimo, não entra no cômputo da renda familiar. Se o INSS assim procedeu, a meu ver, é equivocado e cabe a você procurar um especialista ou até mesmo a Defensoria Pública da União para intervir no seu caso e solicitar ou reverter ou restabelecer o seu benefício assistencial que fora indeferido, a meu ver, de forma errônea. Então, portanto, era isso que eu queria dizer para vocês, que está acontecendo essa suspensão ou cessação desses benefícios e que, portanto, são, no meu ver, ilegais e dignos, portanto, de reparo aí pela Justiça. Procure seus direitos para que só assim o Estado democrático de direito seja estabelecido, ainda que haja a necessidade da intervenção judicial para tal fim. Fica aqui o nosso vídeo de hoje. Não é possível se cortar o benefício previdenciário, ou melhor dizendo, o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, devido ao idoso ou ao deficiente que necessita, ao argumento de que o grupo familiar teve alteração de renda e essa renda, é claro, foi pautada na aposentadoria dos idosos, tá certo? É ilegal. Busque seu direito. Um forte abraço e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Caso tenham gostado, deixe o seu like, curta, comenta e compartilhe. Faça para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Beijo grande do professor Marcos Paulo Araújo. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá.